A Alia denunciou o Sirhan para a polícia, mas ele não teve coragem de admitir isso para a mãe. Ele simplesmente falou que não foi ela que denunciou. E a gente amou, né? Porque primeira decepção de Alia ter denunciado o Sirhan para a polícia. A gente pensou, como assim, Alia? Você fez isso com o único que te estende a mão dentro daquela casa. Aí fiquei meio decepcionada com a Alia. Sei tudo que ela passa, entendo. Mas o Sirhan é o único que tá ali do lado dela, defendendo, tentando ajudá-la a ter uma vida normal dentro daquela realidade dele. E ela vai lá e denuncia ele pra polícia. Ele vai lá, briga com ela, prende ela na parede, faz aquele olhar de raiva. Porque no episódio 8, o homem tava soltando fogo pra tudo que é lado. Ele passou o episódio inteiro nervoso. A gente via na expressão dele, no andar, no caminhar, no olhar, nas bufadas que ele dava. Cada suspiro era uma raivinha que tava saindo dali. Passada a decepção da Alia, ele vai conversar com a mãe. Mas Jihan foi perfeito. Ele simplesmente fala pra mãe, não foi ela que denunciou. Quando eu vi essa cena, eu fiquei, como assim? Você tá morrendo de raiva da Alia e defendendo ela? A mãe não acredita e fala pra ele, ela vai ser a sua desgraça. Ela já sabe que ele tá apaixonado e ela não tem o controle sobre ele em relação a Alia. Então, por isso que ela vai cada vez mais tentar atacá-la, né? Ela tá perdendo o Jihan totalmente pra Alia. Ela vai fazer de tudo pra fazer essa mulher ir embora. Ele explica pra Alia por que não contou pra mãe. Simplesmente por proteção. Porque sabia que se contasse o negócio ia ser muito pior. Mas no fundo a gente sabe que não contou, além de proteção, porque gosta dela. Ele se decepcionou, ele engoliu aquela decepção, mas não queria que todo mundo soubesse. Mas ele falando, olha, a gente não tá brincando de casinha, fica esperta, foi a melhor coisa. Ela assustou, hein? Também ele fala, se você continuar assim, daqui a pouco você vai aparecer na cabeça. E aí, eu vou ter que criar um menino sozinho? Ficou com medinho, Alia. Alia começou a trabalhar no hospital, mas sem paciente, porque a Sadak espalha pra todo mundo que ninguém pode se consultar com a Alia, que vai ser inimigo mortal da família Albora. E todo mundo obedece o que eles falam, eles são muito poderosos ali na região. Tadinha, ficou revoltada, né? Também ficaria. Uma sogra dessa, essa só foi a primeira que ela aprontou nesse episódio. Demir foi visitá-la para dar as boas-vindas ao hospital. O que ele faz? Leva flores. E essas flores deram o que falar, porque Jihan ficou com um ciúmes, teve que engolir e foi lá perguntar pra Alia, como assim você recebeu flores e fez o que com ela? Porque Mini fofoqueira já deu com a língua nos dentes, foi lá e contou toda a história pro Jihan, achando que ia abafar. Coitada, se ferrou porque ele ficou morrendo de ciúmes, simplesmente pegou o casaco e foi embora, largou ela ali no meio da noite. Então toda essa, a iludida, achando que ele ia ficar bravo, alguma coisa assim. Só não falou com a Alia naquele momento porque ela estava dormindo. Mas no dia seguinte, assim que acordou, o que ele fez? A primeira pergunta que ele fez. Me foi na sua sala? O que você fez com as flores? Ai, gente, essa cena foi maravilhosa. A raiva dele, o ciúme subindo e ela bem irônica. Peguei, coloquei num vaso no parapeito e vou regar todos os dias. O homem quase explodiu, mas teve que se conter. Claro que era mentira. Ela brincou com ele e falou, não, né? Joguei fora. O que você acha que eu ia fazer com as flores? E ela continuou dormindo na cadeirinha. E ele fala pra ela, por que você tá dormindo nessa cadeira? Parece criança. Fica aí toda doída, parece criança. Olha essa cama imensa esperando você. Ninguém dormiu nessa cama, só eu. Pode dormir na cama. Porque acho que na cabeça dele passava, ela não dorme nessa cama porque ela pensa que eu trouxe um monte de mulher pra cá. Mas não, eu nunca trouxe ninguém aqui. E ele falou pra ela, pode dormir à vontade, só eu dormir nessa cama. E a Alia é muito engraçada, porque ela fala, justamente você dormia nessa cama, por isso que eu não vou dormir. Quanto tempo vocês acham que vai durar essa história? O que ele vai fazer? Vai arrancar aquela cama e colocar uma cama nova? Vai obrigar ela a dormir na cama? O que vai fazer? Porque cada um tá dormindo num sofá. Ele dorme no sofá dentro do escritório, já fica todo zoado. E ela dorme na cadeirinha dentro do quarto. E aí? E aquela cama ali, dando sopa? Quanto tempo vai durar essa história? Eu acho que ele em breve vai arrancar aquela cama de lá e colocar uma cama nova. O que vocês acham? Shahin e Nari, não sei nem o que pensar. É o casal sofrência. Eu tenho uma dosinha deles. Nari, então, bichinha sofre. Shahin tá com sangue nos olhos porque é totalmente manipulado pelo pai. Tá sendo manipulado, tá sendo bobo, com relações totalmente cortadas com eles, né? O pai ficou no ouvido deles e ele foi lá pra tentar dar fim no tio. A Nari, desesperada, se joga aos pés e fala, não faz isso, eu quero ter uma memória boa da gente, de tudo que a gente já viveu. Por favor, não faz isso. É a única lembrança que eu tenho, a única coisa que eu me apego na vida é a memória boa que eu tenho de nós dois. Ai, gente, aquilo acabou comigo, esses dois sofrem demais. E tudo por causa da família.
Ela falando pra Alia, eu queria que esse filho fosse do Chaim. Então acho que ela realmente está grávida do marido, não é do Chaim. Algumas pessoas estavam achando que o filho poderia ser do Chaim, mas ela fala, eu gostaria tanto que fosse do Chaim, mas faz uma cara como dizendo, não é. O negócio já não tá bom. E Sadak vai lá e apronta mais uma. Porque aquela lá, lista de maldade não acaba. Cada episódio você vai contabilizando. Como a casa da família do Chaim tá no nome dela, ela simplesmente foi lá e mandou vender a casa. A mulher conseguiu colocar mais lenha na fogueira, fazer uma discórdia maior ainda, e todo mundo foi para a porta da casa dos Albora e a briga correu solta. Jihan chegou e conseguiu acalmar um pouco os ânimos, mas tava todo mundo ali se pegando. Jihan prometeu que a casa é deles e que a mãe não vai fazer isso. Tanto é que ele faz a ela assinar uma procuração que ele vai colocar a casa no nome da família do Chaim. Mas óbvio que acontece alguma coisa e ele não consegue fazer com que a mãe assine esse papel. Kai e Zerrin, outro casal sofrência. Mas o Kaya é daqueles que não desiste e vai ficar até o último minuto tentando. E ele já falou, se eu não ficar com ela, eu prefiro morrer. Então ele é daqueles que vai até o fim. Ele não é muito manipulado por ninguém não, diferente de Chaim. Aquele cara que trabalha com o Demir quer a Zerrin de qualquer jeito e vai atrás dela. Quase que comete um abuso. Kaya veio pra quê, né? Começa aquela briga. O homem tá armado. Tira a arma e dá aquele disparo. Eles estão lá naquele momento, briga tete a tete, dá o disparo. Mas o que acontece? O disparo vai pra ele. Ele morre. Aí liga pro irmão desesperado e assim termina o episódio. Todo mundo correndo, indo atrás do Kaya. Porque precisa resolver ali a situação daquele homem deitado no chão e o que eles vão fazer. Ah, mas antes disso, o que a mãe doida Megera faz? Gente, ela não tem limites. Além dela querer um neto, ela quer provocar a Alia. Isso já tá muito claro. Ela quer fazer de tudo pra Alia sumir, desaparecer. Ela gosta de humilhar a Alia. Já que ela sabe que o casamento não está sendo e não será consumado, ela vai lá, faz uma menina de uma das aldeias pra ser barriga de aluguel do Jihan. Dá pra acreditar nisso? Foi a gota d'água do episódio. Ele ficou com uma cara que ele assim, se ele pudesse, ele pegava aquela mãe, ele faria tudo e mais um pouco com ela. Mas é mãe e ele teve que se controlar. Eu tava vendo o momento que o Jihan ia ter um ataque nesse episódio, porque ele teve que aguentar Alia, Demir, mãe, Kaya, Chaim, tio, o outro tio, os inimigos, Mini. Ele teve que aguentar todo mundo, é todo mundo em cima do homem. Olha, depois falam que ele é fraco. Gente, vocês querem que ele faça o quê? Sai matando todo mundo? Fraco? Ele tem que aguentar todo mundo. É muito abacaxi pro homem descascar. Ele trabalha de uma outra forma. Por isso que eu gosto dele. Porque ele não sai por aí gritando, esbravejando. Ele tem seus momentos de surto. Tanto é que no outro episódio ele foi lá e jogou a mesa abaixo. Porque não tava mais aguentando aquelas duas brigando. Então ele tem seus momentos. E em um determinado momento do episódio, ele fala pra Alia, não testa a minha paciência, porque eu tô com muita raiva sua. Ele fala isso pra ela. Você vê, ele demonstra nas expressões dele. Ele é muito claro com o que ele sente. É aquele tipo de homem que não consegue disfarçar. O body language dele é muito forte. Falam que ele é fraco, só porque ele não bate de frente com a mãe. Nem é questão de bater de frente com a mãe, é a mãe, ele respeita. A gente sabe que lá uma hierarquia tem um respeito, apesar de tudo que ela faz, não só com ele, mas com todos, ele a respeita. Ele fala isso pra Alia, ele sabe como a mãe é e tudo que ela faz, mas ainda assim é a mãe dele e ele tem que respeitar. Da forma dele, ele tenta amenizar e contornar a situação. Então ele tem os seus momentos de surtos, mas ele tenta resolver a situação de uma outra forma. Mas que essa mulher vai atazanar a vida, ela vai atazanar. E ele sabe disso, não só ele, todos, porque Nari e Kaya ficam cada vez mais abismados com tudo que a mãe é capaz de fazer. E a Alia tá marrenta, né? Tem que baixar a guarda um pouquinho, porque, poxa, ela já viu como é a situação, ela tá numa outra cultura, numa outra cidade. Eu sei que ela foi criada no Canadá, não tá acostumada com aquilo, mas hoje a vida dela é aquela. Aquela é a realidade, ela já aceitou por causa do filho. Então, algumas coisas também ela tem que relevar. E ficar batendo de frente justamente com o Jihan, que é a pessoa que mais ajuda ela lá dentro, é dar um tiro no pé, né? Mas eu gostei da conversa dela com a Nari. A Nari vai no consultório para fazer os exames e ela conversa com a Alia. E ela fala, meu irmão é assim porque tudo depende dele. Ele é responsável pela vila, ele é responsável por toda a cidade. As pessoas confiam demais nele. Então, se ele tá fazendo alguma coisa ilegal, ele tá fazendo por um motivo, não é porque ele quer. As pessoas dependem muito dele e acreditam nele.
Acho que depois dessa conversa com a Nara, ela meio que baixou um pouco a guarda, porque ela fica pensativa. E eu acho que ela vai começar a enxergar ele um pouquinho com outros olhos. Porque ela tá muito cabreira com a atividade ilegal dele. Apesar dele ceder para algumas mercadorias ilegais, ele ainda tem uma ética. Eu adoro a Alia, é o tipo de mulher que não baixa a guarda, não fala amém pra nada. Amo isso. Mas, poxa, algumas horas ela tem que dar uma maneirada, né? Para variar, um excelente episódio, que faz a gente nem piscar, ficar grudada na telinha, não querendo que termine, né? Mas agora a gente tem que esperar o episódio 9. Que aí, o que vocês acharam do episódio 8? Gente, esses dois vão ficar se bicando até quando? Quais as suas apostas?